saudade. Nossa leitura de hoje se encontra em Abacuque, capítulo 2, versículo 1 e 2. Diz assim a palavra do Senhor. Bem que meu ponto aqui falou com bastante emoção, vocês viram? Misericórdia. Abacuque 2, versículo 1 ao versículo 2. Amém ou misericórdia? Foi metade misericórdia nesse momento. Também vai ser projetada a nossa mensagem de hoje, nossa leitura de hoje. Diz assim a palavra do Senhor: ficarei no meu posto de sentinela, e tomarei posição sobre a muralha. Aguardarei para ver o que o Senhor me dirá, o que resposta terei à minha queixa. Então o Senhor me respondeu: escreva claramente a visão nas tábuas, para que se leia facilmente. Essas são as palavras do Senhor, nós damos. Abençoe, pastorzão. Obrigado. Queria convidar vocês a baixarem suas cabeças e me acompanharem nessa oração. Senhor Jesus, tem sido muito bom, Pai. Tem sido muito bom durante toda a minha vida ouvir a Tua voz. Afinal de contas, eu fui criado para me relacionar contigo, Deus. Não seria o Senhor, Deus, se eu não me relacionasse contigo. Obrigado porque Tu és presente. Peço agora para que o Senhor possa, mais uma vez, Pai, calar minha boca e fazer com que o Senhor venha falar através dela, Pai. Que as palavras da minha boca, que o meditar do meu coração venham a ser agradáveis na Tua presença. É isso que eu te peço, porque Tu és a minha rocha, Tu és o meu Redentor. Em nome de Jesus, amém. Uma realidade pouco notada nas nossas vidas é que nós, em meio ao nosso processo de caminhada, a gente não percebe que a gente precisa de orientação. E como precisamos de orientação? Isso é algo que ninguém deveria rejeitar, ao contrário. Deveríamos a todo custo buscar a orientação, ou melhor, deveríamos buscar a orientação correta. Em todas as atividades, nós necessitamos de orientação. Por exemplo, no mundo corporativo, algumas empresas costumam pagar caro por consultores. Elas buscam conselheiros, recorrem a terapeutas, porque precisam de orientação. Um navegador, ele tem uma bússola, porque ele precisa de orientação. Ele precisa ser orientado. E eu não sei você se já recorreu ao uso de um GPS, mas um GPS ele serve exatamente para dizer aonde você está e aonde você quer chegar. A vida com Cristo não é diferente. Mas diante disso, por que é que às vezes a gente insiste, por que a gente tenta levar a nossa vida sem a orientação decisiva de Deus? Pouco sabemos, mas quando eu insisto em não buscar a orientação de Deus, eu estou afirmando com todas as palavras: Deus, eu não preciso de você. Eu por mim mesmo me basto. O meu esforço é suficiente, a minha experiência é suficiente, Deus. Porém, quando a gente é instruído, quando a gente é ensinado, quando a gente tem a oportunidade de olhar a Bíblia, a gente percebe que nela há centenas de histórias de Deus falando diretamente com pessoas, orientando elas. O que me mantém com o coração batendo forte com um sentimento de esperança, é saber que esse mesmo Deus que falou com pessoas na Bíblia, Ele continua hoje falando com a gente. Ele continua com a boca dele aberta, Ele continua ministrando aos corações. E se você nunca ouviu o Senhor falar, te apresento a palavra dele. Deus, Ele continua falando com pessoas ainda hoje. E Deus deseja manter aceso o relacionamento dele conosco. Deus quer lidar com você pessoalmente, através de uma conversa particular, tratando aos seus, digamos que, assuntos íntimos, em um momento íntimo, em um momento sincero.
mas antes de tudo você precisa estar sintonizado com Ele. Quer aprender? Pegue a Bíblia, vamos juntos aos exemplos, como usado hoje como pano de fundo da nossa conversa. Livro do profeta Abacuque, um livro curtíssimo demais, livro dos quais eu tenho prazer em ler. Estou confessando um pecado com vocês. Quando eu comecei a minha história cristã, eu tentava enganar a Deus. Eu ia logo para os livros pequenos, lia 2, 3 e saía me achando o cristão tampa da garrafa. Li 2 livros da Bíblia hoje. Coisas que às vezes nos diferem um pouco da realidade que Deus quer para nós. Lia e não me aprofundava. E diante disso eu queria convidar a vocês hoje para que juntos a gente pudesse se aprofundar no livro do profeta Abacuque. Livro pequeno, leitura rápida, mas leitura de muito aprendizado para nós. Uma vez que Abacuque ele fez algumas coisas para se sintonizar com Deus. Mas antes disso, vejamos algumas coisas básicas para receber a orientação de Deus. Algumas dicas, alguns conselhos, se é que você me entende. Em primeiro lugar, reconheça que Deus se preocupa com os detalhes da sua vida. Evangelho de Mateus, capítulo 6, está aí na tela, versículos 31 e 32, vai dizer assim: portanto, não se preocupem dizendo que vamos comer, ou que vamos beber, ou o que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Aleluia! Esse é um versículo que a gente precisa olhar mais de perto, um versículo que a gente precisa interpretar, começar a entender, de certa forma nos auto-questionar, quando de certa forma a gente estiver se questionando. Eu sou amado por Deus, sou querido por Deus. Esse é um versículo que a gente precisa observar mais, observar e entender que Jesus mostra que Deus está interessado no que eu visto, no que eu como, no que eu bebo, nos pequenos detalhes da minha vida. Aliás, Deus está muito mais interessado, não apenas nos pequenos, mas nos grandes detalhes da minha vida, porque foi Ele quem me criou, Ele é o meu dono. Isso não pode passar despercebido. Foi Ele quem fez você. E a segunda coisa básica que eu preciso saber para receber a orientação de Deus, eu preciso ser específico com Deus. É isso mesmo, seja específico com Deus. Quando você estiver buscando orientação de Deus, peça a Deus coisas específicas. Em vez de você dizer: ó Deus, você quer me dizer alguma coisa? Ó Deus, o que é que você está tentando falar comigo? Mude o seu diálogo, mude a sintonia, a forma como você fala com Deus, trate Ele como seu amigo íntimo. Senhor, você prefere A ou B? Senhor, a minha vida, ela está tomando um ritmo que eu não estou acostumado, Senhor. O Senhor acha melhor eu fazer isso ou aquilo? O que o Senhor acha acerca disso, Senhor? Qual o próximo passo que eu devo fazer agora? Vá além no que diz respeito a se relacionar com Deus, entre em detalhes, seja objetivo, seja ousado no relacionamento com Deus. A Bíblia é muito clara quando diz que se eu desejo saber alguma coisa, alguma determinada situação, eu preciso pedir, eu preciso clamar, eu preciso falar: Senhor, qual é a direção? E Ele de bom grado dará a direção. Ele diz: peça, bata, busque. Evangelho mais uma vez de Mateus na tela. Peçam e será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta será aberta, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. Qual de vocês, se seu filho pedir pão, lhe dará uma pedra, ou se pedir peixe, lhe dará uma cobra? Aleluia! Palavra de Deus, evangelho vivo para nós, aprendizado. E olhando a partir do que a Bíblia nos apresenta, ouvindo a palavra viva de Deus, fica claro, infelizmente fica claro para nós, nós não temos, porque não pedimos. Nós não temos, porque pedimos errado, pedimos com intenções erradas. Vocês não têm porque vocês não pedem. Não sou eu que estou falando, não.
mais uma vez a palavra viva de Deus. Dá uma olhada lá no capítulo 4 de Tiago. Palavra de Deus, ensinamento prático para nós. E olhando para a Bíblia, olhando para o que a palavra de Deus diz, a palavra nos ensina, aprendemos que Deus quer que você peça. O nosso mal é não entrarmos em detalhes, o nosso mal não é sermos sinceros com Deus. O nosso mal é às vezes tentarmos encurtar um relacionamento que, olhando aos olhos de Deus, é eterno para a nossa vida. Eu me lembro há muito tempo atrás, há 10 anos atrás, na minha primeira célula, tínhamos um infeliz hábito e adotamos esses hábitos, foi necessário uma correção para que a gente mudasse. Nós adotamos o hábito de sempre, no final das nossas reuniões, no final da nossa célula, quando a gente iria ali compartilhar os motivos e intenções de oração, a gente usava a expressão geral. Lógico, querendo que nós estivéssemos orando por todas as causas, por todas as circunstâncias, por todas as demandas da vida do outro. Mas infelizmente nós não estávamos sendo sinceros. Não estávamos sendo sinceros uns com os outros e nem mesmo sinceros com Deus. Não caia nesse erro. Para um relacionamento saudável, um dos pilares é a sinceridade. Quanto mais um relacionamento com o nosso Criador, quanto mais um relacionamento com aquele que se preocupa com a nossa causa. Seja sincero com Deus. Seja sincero com Deus. Se você está numa célula, seja sincero com seus pares. A sinceridade salva vidas. A sinceridade proporciona relacionamentos saudáveis. Seja sincero. E a terceira coisa básica para receber a orientação de Deus, eu preciso crer que Deus, Ele quer me responder. Olha que maravilha, gente. Deus, Ele quer responder a gente. Às vezes a gente tenta bater muito numa parede, numa porta fechada. Isso só acontece porque a gente está batendo na porta errada. A gente está procurando respostas em um lugar que não tem respostas para nós, em uma pessoa que não quer nos responder, mas Deus quer nos responder. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente de boa vontade, e lhe será concedida. Peça-a, porém, aqui está o detalhe, com fé, sem duvidar. Pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Tiago, capítulo 1. Fica muito claro para mim. Na verdade, para mim não. Fica muito claro para nós. Deus, Ele quer responder. Peça com fé. Haja com naturalidade. Afinal de contas, foi Ele quem te criou. Existe no seu DNA. Fé. Crença em Deus. Afinal de contas, como poderíamos nós ser criados em quem não confiássemos? Creia em Deus. Atente-se para a palavra do versículo, fé sem duvidar. Perceba que Deus está querendo falar com isso. Perceba o que Ele está querendo dizer. Com fé sem duvidar. Deus está fazendo um convite. Peça com fé sem duvidar, sem hesitar. Perceba que Deus está mais desejoso de falar com você do que você de falar com Ele. Uma das pinturas, talvez uma das mais famosas do mundo, uma pintura, se não me engano, de Michelangelo, pintada em uma grande catedral na Europa, mostra, vocês vão se lembrar, Deus vindo dos céus e o homem da terra. Ilustrem agora na cabeça de vocês, existe a possibilidade do homem alcançar Deus? Não. O interesse é de Deus em nos alcançar. O interesse foi dele, propriamente dizendo, em nos resgatar, quanto mais em falar conosco. Deus está desejoso em falar conosco. Lembre-se do exemplo citado na primeira mensagem dessa série por mim, citado semana passada por pastor Henrique, Samuel. Deus tentou falar com Samuel 4 vezes quando ele era menino. Quando você espera a resposta para as suas orações, você ora. E quando você ora, quando você age com fé sem duvidar, realmente você recebe as respostas. No livro de Abacuque, entrando no contexto de hoje, entrando na história,
nós vemos no primeiro capítulo que ele faz 6 perguntas específicas para Deus. E eu queria encorajar vocês nessa semana a lerem o livro de Abacuque. 3 capítulos apenas, 3 capítulos. 3 capítulos? Estou enganado não. 3 capítulos apenas, leitura fácil. Eu tenho uma Bíblia de estudo que diz que nós conseguimos ler em apenas 5 minutos, mas não gasta em 5 minutos não. Debruça em meia hora lá em cima e descubram os tesouros preciosos que a mensagem de hoje irá nos ajudar a enxergar. No primeiro capítulo, Abacuque faz 6 perguntas específicas para Deus. Até quando, Senhor? Até quando clamarei por socorro sem que tu me ouças? Até quando gritarei a ti violência sem que tragas salvação? Porque me fazes ver a injustiça e contemplar a maldade? Senhor, tu não és desde a eternidade? Por que tolera então estes perversos? Por que ficas calado enquanto os ímpios engolem os que são mais justos do que eles? 6 específicas perguntas, 6 questionamentos. Lembre-se, Abacuque era humano, Abacuque ele era um mero mortal como nós. Questionamentos naturais de um homem que tinha dificuldades, que passava por dificuldades, problemas. Questionamentos que às vezes fazemos a Deus, ou que às vezes não fazemos porque não sabemos que temos livre acesso a Ele. E depois, acompanhando no capítulo 2, ele espera, ele ouve a resposta de Deus e ele escreve o que ouve. Não está na tela, mas a leitura que o pastor Braulio fez. Ficarei no meu posto de sentinela, na minha torre de sentinela, em outras versões, e tomarei posição sobre a muralha. Aguardarei para ver o que o Senhor me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. Então o Senhor me respondeu: escreva claramente as visões em tábuas, para que lhe seja lido facilmente. Nessa história existem alguns conceitos, alguns conselhos básicos, que nos direcionarão a como receber a orientação de Deus. E o primeiro deles, retire-se. Retire-se. Jesus nos dá um poderoso conselho quando desejamos ouvir a voz de Deus. Jesus ele era prático nisso. A orientação de Jesus, além de ser uma contraposição à prática dos judeus, nos ensina também a despir-nos da religiosidade na busca do som da voz do Senhor. Os fariseus estavam preocupados em serem vistos nas esquinas e, de certa forma, expor uma religiosidade vazia, seca. Os fariseus eles queriam impressionar as pessoas com suas orações. E olhem o que Jesus disse: mas quando você for orar, vá para o seu quarto, feche a porta, ore ao seu pai que está em secreto. Então o seu pai que vem em secreto o recompensará. Precisamos de incentivo? O pai que nos vê em secreto. Isso não é uma dúvida, é uma certeza. A tradição que seguimos diz que quando os evangelhos são lidos, é o próprio Cristo quem está falando. O Pai que nos vê em secreto nos recompensará. A chave do sucesso no relacionamento com Deus é saber que a importância e a necessidade de termos um momento quietos para receber a orientação com Deus é o que segue o rumo da nossa vida baseado naquilo que Deus quer que a gente viva. O sucesso é saber que nós precisamos de um tempo a sós com Deus. O sucesso é saber que nós precisamos de um tempo quieto. Em outras palavras, talvez uma que a gente use, precisamos do nosso secreto. Precisamos intencionalmente buscar o Senhor no secreto, quietos. E a palavra diz: Ele que nos vê nos recompensará. Isso significa ir para um lugar de quietude, um lugar de calmaria e ficar ali sozinho. Abacuque disse: eu vou subir na minha torre de vigilância. Isso quer dizer, eu vou eliminar distrações externas para que eu possa ouvir a voz de Deus. Eu vou descobrir um lugar para eu ficar só. Imaginem
que o único lugar que Abacuque podia ficar só é no alto de uma torre, no meio de uma muralha. Ele foi intencional nessa busca. Precisamos agir com intencionalidade. Ele precisou descobrir e achou esse lugar. E ele ouviu a voz de Deus. Uma coisa, talvez uma curiosidade. Para preparar essa mensagem, estudei um pouco, fui atrás de alguns contextos e descobri uma coisa que eu não sabia. Por exemplo, na história de John Wesley e de Charles Wesley, ele é conhecido por nós, homens que sacudiram a Inglaterra nos seus tempos. Uma coisa que eu não sabia é que a história deles narram que eles tiveram mais 16 irmãos. Eles eram filhos de um ministro, a mãe deles cuidou desses 18 filhos grande parte do tempo sozinha. E em meio a esses 18 filhos, em meio a essas tarefas de casa, essa mulher, Susannah Wesley, um ótimo tema para o feminino, Susannah Wesley, ela sabia que precisava de um tempo para ouvir a Deus, e ela explicou para os filhos: quando eu estiver na minha cadeira de balanço, com o meu avental sobre a cabeça, eu não quero ser incomodada. Nesse momento eu estarei querendo ouvir ao Deus, ao nosso Deus. Por favor, meus filhos, por favor, filhinhos. E os filhos sabiam que quando a mamãe estava na cadeira de balanço com o avental na cabeça, ela não deveria ser incomodada. E nessa história, John Wesley e Charles Wesley eram crianças. A partir de algo que aconteceu na vida deles, um acidente, John Wesley quase morreu. Ele foi o último a ser socorrido de um segundo andar em chamas. E uma mãe que dedicava tempo, era intencional na busca por tempo, descobriu ali o seu secreto. Ela começou a ensinar o seu filho. Ela começou a evangelizá-lo, a ensiná-lo a ler, a alfabetizá-lo a partir do livro de Salmos. Ela ensinou devoção para o seu filho. E a história nos mostra quem eles se tornaram. O potencial está em sabermos que o sucesso, o segredo do sucesso, está em procurarmos tempo para ouvir a Deus. A questão é, quando se quer, se consegue tempo. Quando eu quero, eu consigo. Da mesma forma que eu sei que quando você, homem cabeça dura, que quando você, mulher insistente, não abre nem com o trem, quando você quer, você consegue. Você descobre sempre uma maneira. Coloque esse lugar como prioridade na sua rotina. Por mais corrida que ela se apresente, encontre um lugar onde você possa estar em silêncio e sozinho, diante de Deus, um lugar onde você possa ouvi-lo, um lugar onde Ele possa falar ao seu coração. Jesus, Ele tinha o hábito de ir para o deserto, a gente conhece a história. Ele orava, Ele tinha uma vida ativa, mas Ele criou o hábito de sair para um lugar sozinho para orar. Isso se tornou um hábito de sua vida. E se Jesus, sendo quem Ele é, Ele precisava disso, nós também precisamos. Para de arrumar desculpa. Para de falar que isso é responsabilidade do seu líder de célula. Para de falar que isso é responsabilidade do líder do ministério de oração. Isso não é tarefa só do pastor. Isso é responsabilidade sua. Coloque esse chapéu na sua cabeça. A carapuça ela não está disponível não, a carapuça é sua. Veste. A gente precisa tomar partido no que diz respeito a assumirmos responsabilidades. Se hoje somos tão vulneráveis, é porque deixamos de assumir responsabilidades importantes no que diz respeito a relacionamento com Deus. O papel é nosso. Afinal de contas, se não fomos criados para nos relacionarmos com Deus, a história está errada. Um livro com mais de 2000 anos de história, ele está mentindo. E não é o tema de hoje, mas eu preciso falar para você que não há livro mais importante na história da humanidade do que a Bíblia Sagrada. A história até tenta, mas não consegue se contrapor.
Você tem sua torre de oração? Ou então, esquece torre de oração. Você tem seu lugar secreto? Você tem optado por buscar a voz do Senhor no seu lugar secreto? Mas ainda assim, que a vida se resumisse a um lugar secreto, seria fácil. Escolheríamos o nosso lugar secreto, iríamos para lá, passaríamos um tempo, o Senhor falaria e os nossos problemas resolvidos. Porém, você vai começar a descobrir, se é que não descobriu ainda, que quando se chega no lugar, você precisa aquietar-se a si mesmo e de si mesmo, de sua própria mente e de suas emoções. E é isso que nos conduz ao próximo passo. Espere ou aquiete-se. Esperar inserido aqui nesse contexto significa acalmar os pensamentos, acalmar as emoções. Eu percebo que preciso me aquietar. A segunda coisa que Abacuque diz é: eu vou esperar com atenção o que Deus vai dizer. Primeira parte do primeiro versículo do segundo capítulo. Eu vou esperar com atenção o que Deus vai dizer. Esperar nada mais, nada menos significa que ficar calmo. Quando espero, estou parado lá por algum tempo, até que alguma coisa aconteça. Abacuque disse que esperaria com atenção, para que ele pudesse ouvir a Deus. E por favor, escuta agora o que eu vou te dizer. Deus fala com a pessoa que toma tempo suficiente para ouvir o que ele tem a dizer. Por mais que sejamos levados a pensar em tempo gasto, eu percebo que é tempo investido, um precioso tempo investido, um investimento que rende a minha voz do Senhor, um som audível aos meus ouvidos, palavra viva ao meu coração. Perceba que a pressa é a morte da oração. A pressa é suicídio. Se eu quero ouvir a voz do Senhor, se eu quero ouvir as orientações do meu Deus, eu preciso esperar com calma. Se você quer ouvir Deus falar com você, decida antes. Eu vou esperar, eu vou me programar. Igual Suzana, quando eu estiver no meu cantinho, não me incomoda não. Quando eu estiver ali, eu vou passar algum tempo e, por favor, a não ser que seja uma situação de emergência, eu estou dedicando esse tempo a ouvir a voz de Deus. Decida antes de começar, se programe, antecipe imprevistos, decida investir tempo no seu lugar de oração e, estando lá, aquiete-se, acalme-se. Mas ainda assim, a gente vai perceber que tempo de oração, lugar de oração, nem sempre é gratificante para muita gente. E afinal de contas, estamos aqui nessa conversa para ajudarmos uns aos outros. Você vai orar, você vai buscar um lugar sossegado, sabe? E às vezes você encontra. Mas quando você começa a orar, quando você começa a clamar: Senhor, estou aqui, Pai, estou respirando fundo, estou tentando me acalmar, fala ao meu coração. Pouco a pouco a nossa mente ela vai começar a querer nos sabotar. A gente vai começar a lembrar de coisas que a gente não fez ainda, coisas que a gente disse que um dia iria fazer. A gente começa a lembrar do resultado do jogo. A gente começa a lembrar que tal loja vai entrar em promoção. A gente começa a lembrar que no final do mês que vem tem o Black Friday, que tem a conferência. Coisas boas e coisas ruins, a nossa mente ela tenta nos sabotar. A gente pode ter dificuldades com isso. Por isso a gente precisa investir tempo. Lembre-se, a pressa ela mata a oração. Um outro detalhe é que a gente pode ser tomado por nossa consciência, enganado por ela.
Você pode ter dificuldades porque o diabo, diferente de Deus, ele quer a todo custo provocar distrações na sua mente. Mas lembre-se, Satanás ele é acusador de cristãos. Ele pode querer bater na sua porta com lembranças a quais Deus já perdoou. Ele bate na porta com pecados, fraquezas, omissões. Mas se assegure a todo custo em saber que essa não é a voz de Deus, é a voz de Satanás e a sua consciência que está tentando te derrubar. E lembre-se do que Paulo escreveu aos crentes na carta aos Romanos. Portanto, agora já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Se Satanás é o acusador, Deus é o Pai amoroso, que deseja sempre falar com a gente, que pagou o preço por falar conosco. Deus ele não quer nos condenar, Ele quer encorajar você, Ele quer levantar a sua cabeça, Ele quer fazer você se sentir amado, querido. Mas pode ser que às vezes a gente ainda não se sinta capaz. E por isso ainda tenho alguns conselhos. Você quer fazer isso? Quer saber como? Além de, durante essa semana, orado na célula, compartilhar, pedir ajuda, eu tenho aqui 4 conselhos para a sua rotina. Você quer acalmar os seus pensamentos e emoções? Quer conseguir desfrutar de um tempo saudável de oração? Relaxe o seu corpo. Estando no seu lugar secreto, relaxe. Não é para fazer yoga, ficar meditando, não. É para você relaxar, procurar se esvaziar de distrações. Olha o que a palavra diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. Salmos para a nossa vida. E tem uma versão que fala: parem de lutar. Ou seja, desarme-se. Em outras palavras, relaxa, meu velho. Esquece-o. Você não escolheu relaxar, você não escolheu. Então relaxe. Você não está ali tentando ouvir a voz do Senhor, as orientações, os conselhos. Seja intencional nisso. Na medida que o seu corpo relaxa, a sua mente também relaxa. Na medida que tempo é investido, a gente começa a desfrutar do que é que o Senhor quer falar ao nosso coração. Segundo conselho, muito importante: espere em silêncio. A minha alma espera silenciosa somente em Deus. Outros salmos. Ou ainda em outra versão, a minha alma espera em silêncio diante de Deus. Esperar em silêncio é o investimento do negócio. É difícil se acalmar na pressa, é verdade, mas seja intencional, escolha fazer, escolha acontecer. Forçar essa calmaria é insistir na pressa. Não funciona. Além de relaxar, espere em silêncio. A gente vê que, segundo a Reis, pano de fundo de uma mensagem de uma série passada, segundo a Reis, capítulo 13, versículo 15, que Eliseu pediu para que uma música suave fosse tocada enquanto ele tentava sintonizar com Deus a fim de encontrar respostas. Uma das coisas que eu faço quando estou tentando ouvir o Senhor, boto um louvor tranquilo para escutar, me preparo primeiro. E Eliseu aqui disse: tragam um arpista. E enquanto a música era tocada, ele conseguiu sintonizar-se com Deus e recebeu sua resposta. Calma interior te proporcionará uma dose necessária para você ouvir Deus. Não se esqueça disso. Fique em silêncio. Acalme-se. Terceiro conselho: observe. Abra os seus olhos. A terceira coisa que Abacuque diz é: me apresentarei e vigiarei, estarei em vigília.
para ver o que me dirá. Contexto de Abacuque, capítulo 2. Dever de casa para nós. Esperarei e vigiarei para ver o que o Senhor me dirá. Ele diz: verei o que Deus vai me dizer. E sabe por que ele diz assim? Sabe por que geralmente aparece para nós: eu irei ver o que Deus vai me dizer? Porque na maioria das vezes a resposta de Deus é algo visual. Oro também. Percebam Paulo mais uma vez escrevendo, dessa vez a Efésios, a igreja de Éfeso. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual Ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos. Paulo aqui está tentando falar: oro para que os seus olhos e os seus corações sejam abertos. Isso porque Deus se apropria do que pode ser visto para nos trazer respostas. E o quarto conselho: escreva. Registre o que Deus for colocando em seu coração. Assim como o Abacuque fez. E o Deus eterno disse: escreva em tábuas a visão que você vai ter. Escreva com clareza para que possa ser lido com facilidade. Veja o progresso. No primeiro capítulo de Abacuque, ele apresenta para Deus 6 perguntas. No segundo capítulo, ele espera, ele se aquieta, ele observa o Senhor e diz a ele: aqui está, eu quero que você faça. O Senhor disse para Abacuque: aqui está, eu quero que você faça. Escreva o que eu vou lhe mostrar. Se no capítulo 1 ele registra a sua oração a Deus, quais eram as suas perguntas para Deus, no capítulo 2 ele escreve o que foi que Deus respondeu para ele. Você consegue extrair desses 4 conselhos sabedorias de Deus para a sua rotina de oração? Para muitos, infelizmente, para aqueles que não quiserem pagar o preço, infelizmente sempre será entediante. Onde sempre as mesmas coisas são repetidas. Mas para aqueles que se aprofundarem, para os que se lançarem fundo nessa jornada, os céus, nem mesmo os céus, serão o limite. Por favor, eu quero orar por vocês. Senhor Jesus, eu te agradeço, Pai, te agradeço porque Tu tens sido o Deus Todo-Poderoso, Pai, que está no controle de nossas vidas. Por mais que às vezes a gente viva uma vida, Senhor, onde os nossos ouvidos estão tampados